em relação à questão do calazar, né? Muitas pessoas já foram vítimas deste problema de saúde e nós vamos trazer agora no programa uma reportagem falando como é tratado, como é feito o serviço aqui no município de Itauá. O Eurico Rodrigues, o Andarilho e o Juninho CD traz detalhes agora no programa. Estamos aqui ao lado de um técnico em saúde, técnico das endemias no município de Itauá. Ele é da Fundação Nacional de Saúde, funcionário de muitos anos, federal, e ele presta relevantes serviços ao município de Itauá com a sua técnica. Eu gostaria de saber como é que andam as endemias em tempos de pandemia. TV Sinal, boa tarde. Boa tarde, é um prazer, Eurico. Para nós é uma satisfação poder prestar alguns esclarecimentos que, na verdade, são extremamente relevantes para o município de Itauá. Hoje nós trabalhamos com dengue, com chagas, com leishmaniose, com raiva, e o município tem desenvolvido um trabalho à altura, uma equipe técnica preparada, que vem sendo treinada e orientada pelos nossos coordenadores, e obviamente a gestão tem dado todo o apoio necessário, e esse trabalho tem sido desenvolvido da melhor maneira possível. E o mais importante de tudo isso é saber que uma gestão ela tem responsabilização, e essas responsabilizações elas vêm sendo cumpridas, principalmente aqui no município de Itauá, que é um município que vem se destacando ao longo dos anos por fazer saúde de um modo diferenciado, sempre ouvindo seus técnicos, sempre avaliando realmente todas as condições necessárias para ter uma maior eficiência nos seus indicadores. E em relação às endemias, nós temos hoje um dos melhores indicadores do estado do Ceará. Então isso para nós é muito satisfatório. Alguns casos de dengue foram registrados aqui em nosso município. Eu fiquei sabendo que alguns focos lá no bairro Meireles. Isso é preocupante, Zé Júnior? Não, não é preocupante, uma vez que as notificações dessas doenças que são conhecidas como doenças de notificação compulsórias, ou seja, é obrigado a fazer notificação. Todos os casos febris relacionados, eles precisam ser notificados de acordo com aquela patologia. E em relação à dengue, que tem um quadro clínico muito específico, todos precisam ser notificados para que haja uma posterior investigação. Então a nossa equipe de entomologia, quando recebe da equipe epidemiológica a indicação de que tem uma notificação, a gente vai logo cuidando dos bloqueios para evitar que surjam outros casos. E na maioria das vezes esses casos acabam sendo descartados depois de investigados, mas mesmo assim, notificou, a gente já cuida em fazer os bloqueios para evitar que hajam outros casos. O senhor, como conhece a gestão ou as gestões que já se passaram, nós já tivemos um canil que funcionou aqui próximo ao perímetro irrigado Vaz do Boi. Hoje ainda existe canil em Itauá, Zé Júnior? Nós temos um abrigo de animal, isso é uma coisa extremamente necessária. As nossas autoridades, elas têm buscado, na medida do possível, a consolidação de um grande projeto que já vem de muito tempo, que é a construção de um centro de zoonose. E a manutenção de um centro de zoonose hoje é muito dispendioso. O município tem buscado isso, né? E aí a gente tem um anseio muito grande de que realmente esse projeto se consolide. Enquanto isso não acontece, realmente a construção de um centro de zoonose com toda a estrutura física e técnica necessária, nós temos um abrigo de animal que tem atendido muito bem às nossas necessidades. Nós temos alguns casos de leishmaniose visceral canina, e esses casos é tratado com muito rigor. Os nossos técnicos fazem a coleta, fazem o exame de triagem, depois coletam o material, enviam para o LACEN, que nos confirma se esse animal tem leishmaniose canina ou não. Sendo positivo, esses animais são recolhidos para esse abrigo, para esse local destinado, com toda uma infraestrutura que realmente atende essa necessidade primária, e esse animal ele é recolhido, ele é cuidado dentro desse processo, justamente com o viés de resolver essas pendências, não é? Então, assim, leishmaniose é recolhido, é acompanhado por um médico veterinário que o município
contratou um médico veterinário para dar esse acompanhamento. Ele é devidamente registrado no Conselho de Veterinária Federal e ele acompanha esses casos e esses animais. Então, nesse momento, a gente tem tido toda essa condição de dar, digamos assim, esse suporte técnico ao controle das leishmanioses. Senhor Zé Júnior, certa vez nós fomos lá no lixão e tem uma casa lá, uma casinha que é abrigo desses animais. Animais esses que estão infectados com o calazar. Isso é preocupante? Não, porque justamente essa é o nosso aparato técnico. É você recolher o animal de um ambiente familiar onde os indivíduos daquela família têm um risco muito maior de adquirirem a doença e recolher esses animais para um local que ofereça condições de alimentação, de abrigo desses animais e, consequentemente, o olhar clínico e acompanhamento necessário pelo médico veterinário, justamente para evitar que as pessoas venham se acometer da doença. Senhor Zé Júnior, não sei se compete ao senhor, à sua equipe, mas a gente tem observado muitos cachorros no meio das ruas de Itauá. O que pode-se fazer com esses cachorros que andam soltos aqui na nossa cidade? A princípio, existem vários projetos e desses projetos a gente é aberto a esses projetos. Nós temos um desejo muito grande de trabalhar com a Universidade Federal, de trabalhar com a Universidade Estadual, de trabalhar com profissionais e com algumas ONGs também, no sentido de fazer uma castração em massa. Castração química ou castração mesmo pelo método convencional, e esses animais serem devolvidos aos ambientes de restrições para que eles possam ser melhor cuidado pelas pessoas, ser doado. Então são projetos que estão em andamento e a gente sabe que com isso vai resolver parte dessa problemática. Isso é um problema a nível de país inteiro, né? Nós não temos hoje como cuidar desses animais que andam pelas ruas, os animais irrestritos. Mas uma das formas de controle, até mesmo para evitar as eutanásias desses animais, uma das formas de controle é exatamente optar pela castração e logo em seguida a doação desses animais a pessoas que podem e devem cuidar muito melhor deles. E nós estamos aqui no local onde os cachorros são acolhidos pelo município de Itauá. O senhor Zé Júnior do Nascimento fala a respeito de como esses animais são tratados aqui no canil do nosso município. Zé Júnior. Oi, Eurico, como eu lhe disse anteriormente, nós temos uma equipe que tem tido um cuidado em manter rigorosamente o padrão que nós estabelecemos. Nós fazemos higienização 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde. Todos os excrementos dos animais são recolhidos, é feita a asepsia do ambiente, logo após é feita a alimentação de todos eles, feita a troca das águas, colocado nos bebedouros, todas as águas renovadas, e aí em seguida os animais vão descansar, vão ficar no seu repouso, enquanto a equipe fica cuidando da estrutura física do ambiente e atendendo as pessoas que chegam. Às vezes tem doações, os animais são doados, a gente tem um registro de doação e existem 10 passos nesses registros de doação que tem a ver com o cuidado que a pessoa precisa ter desse animal. Criar um animal de estimação é bom, é provado cientificamente que isso faz um bem enorme à pessoa, pessoas com coordenação motoras, pessoas com deficiência mental, esses indivíduos eles melhoram quando eles têm um animal de estimação. Mas a gente precisa entender que esses animais também são vítimas de algumas doenças, algumas zoonoses, patologia. Portanto, levar com regularidade ao médico veterinário, isso é extremamente necessário. Manter o cartão de vacina, isso é extremamente necessário. Eu aproveito essa oportunidade que o nosso coordenador de endemias e zoonose no município de Itauá, que tem feito um grande trabalho juntamente com a equipe dele, mas nós iremos iniciar agora a campanha de vacinação. Nós já tivemos o registro de óbito por raiva no Brasil esse ano. E nós temos, dos casos de raiva que nós tivemos no mundo inteiro, apenas 3 protocolos, como o protocolo de Atlanta, foram
protocolos eficientes, mas são pessoas que tiveram problemas neurológicos seríssimos, e de indivíduos que foram acometidos pela raiva, nós só temos apenas um que sobreviveu e continua se recuperando, embora com problemas neurológicos. Mas nós ousamos dizer que a raiva é quase 100% letal no ser humano. Por isso o cuidado. O cuidado não só com as leishmanioses, mas o cuidado também com outras zoonoses, como sinomose, principalmente raiva. Então, há digamos assim, uma visão muito apurada nesse momento relacionado à raiva, porque nós tememos que muitos episódios surjam no Brasil. E como nós temos uma cobertura de raiva muito boa no município do Tauá, ao longo dos anos a gente vem preservando isso, que nós queremos ter uma cobertura de 100% dos nossos animais que precisam ser vacinados para raiva. Zé Júnior, para a gente concluir, a gente observou os animais, tem animais gordos, tem cachorros bem magros, e a gente também observou que tem ração aqui sobrando. Por que esses animais ficam tão desidratados e magros? É uma observação interessante, primeiro porque esses animais, quando eles são recolhidos em situações precárias. Segundo, porque a grande maioria deles tem outras zoonoses, né? Riquiose, eles têm leishmaniose, eles vêm também com sinomose, entre outras zoonoses que são de importância médica, mas também algumas delas que não têm tanta importância médica, mas do ponto de vista do adoecimento, debilita o animal. O tratamento é aqui. Então são animais bastante debilitados que chegam aqui em situações muito caquéticas. E aí a nossa equipe de tratadores vai higienizar o ambiente, vai tratar esse animal a partir da alimentação, isso é extremamente necessário. Então eles acabam se recuperando. Alguns animais que estamos vendo hoje debilitados, daqui a alguns dias eles já vão estar muito melhor, porque eles estão sendo muito bem cuidados. Então esse é um marco importante que nós precisamos cada vez mais, repito, nós temos necessidade de termos centro de zoonose. Isso é uma realidade do Brasil inteiro. O Brasil precisa passar por isso e, como eu disse, as nossas autoridades, os deputados que nós temos da terra estão envolvidos nesse processo com a finalidade de cadearem recursos para a construção de um centro de zoonose. Isso seria realmente um grande feito e um grande marco para a gente ter cada vez mais uma condição muito melhor desses animais. Há um projeto já sobre isso? Isso é um projeto antigo que já vem, o município de Itauá vem tratando desse assunto. É porque depende de muito recurso e a pandemia realmente ela veio para travar muitos desses processos. Mas eu lhe dizia que mais importante em relação a esse cuidado, é o cuidado do domicílio. Eu dizia que as pessoas precisam ter um animal de estimação, isso é importante, nós estimulamos, nós temos para doação. Mas esse animal precisa ter um ambiente para que ele possa circular. Você viu que as nossas baias são grandes, são baias que têm condição de ter algumas delas 15, 20 animais, nós não colocamos mais do que 15, mais do que 12, por quê? Porque mesmo confinados, eles precisam ter um local para eles andarem, tudo, que é muito estressante. Então tem pessoas que criam em casa, não tem um ambiente, aí soltam na rua. Esses animais, eles são responsáveis por acidentes de trânsito. Quantos motoqueiros não já caíram e se quebraram? E aí isso vai ter um custo na rede, isso fica caro para a rede de saúde, porque o indivíduo vai para o trabalho, de repente ele atropela um animal, ele cai, ele se quebra, ele nem vai produzir no trabalho, vai ter dano material do seu transporte, vai ter dano físico, porque ele pode se quebrar, e isso tudo vai parar na rede, que vai ter um gasto absurdo com esse indivíduo. Então, para nós é muito mais, digamos assim, proativo recolher alguns animais que são irrestritos de rua e colocarmos num local onde a gente possa cuidar e estimular também que as pessoas procurem doar esses animais para cuidar. Mas precisa ter um ambiente adequado, como eu disse, levar sempre no veterinário, com a finalidade de dar qualidade de vida a esses bichos. Aí, portanto, ouvimos o senhor Zé Júnior, técnico com sabiência e conhecimento, no programa Passando Geral em Inhamuns, com imagens do companheiro Juninho Cedes. Aqui agradecer a receptividade que tivemos por parte deste cidadão, José Júnior, que é servidor público federal, mas que é cedido ao município e que vem fazendo um trabalho relevante, um trabalho importante. E cuidar de animais é um dom,
é o amor, né? O cuidado, o zelo. E este ambiente, como o telespectador viu, muito bem cuidado, a alimentação, a troca de água. Você que tem um animal aí na sua casa, se de repente você perceber um comportamento diferenciado do seu animal, leve ao veterinário. Evite esse problema que é sério, que é de Calazar, né? E vê aí o empenho, a dedicação deste cidadão, o cuidado que ele tem pelo trabalho, né? Por este trabalho principalmente aqui no município. Ele realmente merece o nosso conhecimento, o conhecimento da sociedade pelo excelente trabalho que ele está fazendo. Inclusive, temos notícias, temos informações de que nos próximos dias, dia 23, vai dar início a campanha de vacinação antirrábica no município. São vários postos que estarão disponíveis para a população levar o seu animal para participar da campanha antirrábica aqui no município de Itauá. Mais uma vez, parabéns aí ao senhor José Júnior pela maneira, pelo tratar, pelo zelo desse trabalho importante aqui no município de Itauá.